Hoje, em Menorá na TV, recebemos Mário Fleck, empresário carioca que já foi presidente de escola judaica, foi presidente da Federação Israelita, mas não do Rio de Janeiro, a de São Paulo, e acabou de cumprir um mandato de 4 anos como presidente da CIP, da Congregação Israelita Paulista, a grande sinagoga reformista brasileira. Mário Fleck e Ronaldo vão discutir sobre temas ligados ao antissemitismo, à Igreja Católica e ao retorno dos descendentes dos marranos, descendentes dos convertidos à força pela Inquisição Católica e os reis católicos da Europa. Porque isso, evidentemente, tem a ver com a Igreja e tem a ver com o antissemitismo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Mário Fleck é um jovem adulto muito inteligente, foi presidente do colégio Max Nordau aqui no Rio de Janeiro, da escola Max Nordau, na época em que era Max Nordau. Mais à frente se mudou para São Paulo, é um homem muito bem sucedido e foi presidente da Federação Israelita de São Paulo, assim como nós tivemos o Roberto Striger aqui no Rio de Janeiro, presidindo a Federação Israelita, ele que era oriundo de São Paulo. Tivemos também o Mário Fleck em São Paulo, oriundo do Rio de Janeiro, presidindo a federação. E essa troca é importante porque o gás de um estado como o Rio de Janeiro sendo oferecido a São Paulo e vice-versa são duas circunstâncias muito interessantes e muito importantes, porque dessa mistura muitas vezes saem luzes sensacionais. E a gente vai bater um belo papo com ele, ele vai contar as experiências profissionais dele, as experiências da federação que ele teve em São Paulo, como ele presidiu aqui o colégio no Rio de Janeiro, e muito mais do que isso, as maravilhosas causas que ele apoia na área do Oriente Médio, a favor de Israel, e também causas judaicas que ele apoia pelo mundo afora. E aí, meu amigo? Muito bom, prazer falar com você aqui. Prazer meu, é uma alegria grande, porque nós somos companheiros de batalhas judaicas desde o tempo em que eu presidi a federação e você tinha filhos no Max Nordau, num primeiro momento. E nós montamos uma escola de paz interessante e você depois presidiu o colégio e é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande bater esse papo com você. Muito bom. Eu vou começar, como eu sempre começo, com ativistas comunitários e com pessoas que abraçam causas judaicas e israelenses com muito afinco. Por que é que você se envolveu com a questão judaica, hein, Mário? Rony, eu acho que a primeira assim, fagulha foi quando eu fui para Israel a primeira vez, quando era ainda o programa Tapuzim, era o programa da campanha das laranjas, famoso. Eu fui no primeiro, que foi logo depois da guerra do Yom Kippur, em 74, eu tinha 20 anos, foi o primeiro contato meu com Israel e daí para frente virou uma paixão permanente, não só com Israel, com tudo que vem junto. Então, apesar do meu judaísmo até então ser um judaísmo muito mais secular e muito mais distante, o meu apego pela história, pela herança, pelas tradições, a curiosidade começou toda a partir dessa viagem para Israel em 74. Daí não parou mais. Ô, Mário, você sabe que a gente começa a se envolver com essa questão e acaba largando toda e qualquer outra atividade em função da necessidade que as questões têm de nós. Porque são poucas as pessoas que, no final das contas, fazem diferença. Você sabe disso, você atua nessa área há tanto tempo, e eu também, e nós sabemos como é difícil você encontrar gente que quer arregaçar as mangas e cair dentro para resolver coisas. Você foi presidente da Federação Israelita de São Paulo. Como é que um carioca consegue operar a cabeça dos paulistas, que é muito diferente da nossa, e você sabe disso? Ô, Rony, eu também fui presidente da CIP, a sinagoga agora. Acabei de acabar o meu mandato tem algumas semanas, fiquei 4 anos. Eu acho que essa parte de Rio e São Paulo, para mim, ela se encerrou muito lá atrás. Até profissionalmente, eu vim pela minha empresa de consultoria para São Paulo, numa época muito também ainda desse tempo de confrontos entre Rio e São Paulo, diferenças culturais.
mas eu me adaptei super bem, e tanto profissionalmente como socialmente, a minha vida foi toda muito integrada em São Paulo, nunca tive nenhuma percepção de diferenças, fora as brincadeiras de vez em quando provocadas com muito humor dos dois lados. Então, isso para mim ficou totalmente superado. Eu não vejo nenhuma diferença. Há uma informalidade maior no Rio, uma formalidade maior em São Paulo, mas isso também tem seus lados positivos. Eu acho que foi muito mais tranquilo estabelecer uma organização eficiente, um plano de trabalho, uma equipe de execução aqui em São Paulo. Eu vejo, até comparando um pouco as dificuldades históricas que tem na Federação no Rio de Janeiro, onde você sentou na cadeira, eu vejo que talvez em São Paulo, por todas essas características, tenha sido mais fácil. Ô, Mário, na tua avaliação, qual é o maior drama judaico no século XXI? Continua sendo o espectro do ódio contra nós? Eu acho que tem um concorrente muito forte. O espectro do ódio e a renovação do antissemitismo travestido de antisionismo, e às vezes aqui agora começa a aparecer abertamente, está lá, sempre esteve, acho que vai continuar. Me preocupa com mais intensidade o analfabetismo judaico, a indiferença. Eu acho que quando nós temos na comunidade judaica uma predominância, uma grande maioria que se coloca indiferente, se coloca à distância, que tem pouco interesse, pouco contato com a bagagem, com a história toda, com os milagres da sobrevivência do povo judeu até hoje, isso é muito mais alarmante, na minha opinião, e é hoje uma área onde eu tenho procurado focar muito a minha atenção e meu trabalho. Ô, Mário, nós estivemos conversando aí na semana passada, eu queria conversar contigo ao vivo, para que outras pessoas possam também acompanhar o nosso raciocínio, sobre essas novas fórmulas que nós estamos pensando, cada um da sua maneira, de combate ao antissemitismo. Eu quero renovar para você a minha ideia que eu trouxe e contei para você que eu havia, de alguma maneira, formatado na minha cabeça, que é a questão de que eu entendi o fato do antissemitismo ter sido criado pela Igreja Católica Apostólica Romana como um grande case publicitário. E entendo que eles tinham, como tem até hoje, e continuam fazendo, de uma certa maneira, ainda que os papas tenham se desculpado, eles têm uma rede de informações que eles passam para a população do mundo inteiro, que é uma rede imbatível, que são as igrejas, os padres, os sermões e tudo aquilo que a gente conhece que eles fazem. E quando eles começam a falar contra nós, e falaram contra nós durante séculos, eu entendo que a única maneira de resolver isso é trazendo empresas da área publicitária para estudarem o assunto. Não adianta bater nos caras, não adianta fazer lei contra os caras, não adianta nada disso, porque sempre aparece uma plantinha que foi regada de uma semente que começa a estruturar o ódio novamente contra nós. E eu estou, nesse momento, trabalhando nessa história, e você me contou que você trabalha também numa outra vertente com relação a questões israelenses. E eu queria ouvir de você o que é que você tem feito nesse sentido. Quero honrar o Rabino Rony, que é um grande amigo nosso, eu não sei se é seu também, mas é amigo meu, imagino que seja, e que você apoie o trabalho que ele faz. Sem dúvida. Eu fiquei impressionadíssimo com a escola que o Rabino mantém de mulheres, com mais de 1000 mulheres que ele ensina, moças mais novas, mais velhas um pouco, que ele ensina judaísmo, e eu tenho uma alegria enorme de saudar a presença do Rabino aqui conosco. Eu também. Rony, eu acho que respeito barbaramente a tua iniciativa. Eu acho que quando a gente lê história, e tem histórias, e tem livros, tem literatura escrita por gente de origem cristã, inclusive, que fala sobre a história toda das origens do antissemitismo. Existe bastante literatura e comprovações, essas evidências
estão por aí em todos os lugares. Eu acho que, além disso, o aspecto da educação e do conhecimento é super importante, para dentro e para fora. Nesse caso específico do antissemitismo, também para fora da comunidade, porque existe também o antissemitismo que vem de outras origens, como o próprio Islã radical nos dias de hoje. E eu acho que o conhecimento sobre as contribuições que esse povo judeu fez para a humanidade são super importantes. Eu acho que a gente precisaria também, nesse diálogo, nesse processo todo, enfatizar, não para chamar a atenção no sentido de dizer que nós somos melhores, nós somos um percentual pequeno, nós somos sensacionais porque somos especiais. Não, acho que não é esse o caminho, mas eu acho que a questão da educação foi tão central desde o primeiro dia da comunidade judaica, a questão do conserto do mundo, dessa vontade social. Olha o que está acontecendo agora. Quer dizer, agora aqui, semana passada, o primeiro grupo a chegar no litoral de São Paulo para tentar ajudar nas enchentes foi o grupo da comunidade. Foram as pessoas, tá bom, elas têm casas no litoral, você pode discutir isso socialmente, todos os problemas dessa questão, mas o fato concreto é que a saída, a logística, o apoio foi todo iniciado com muita ênfase, muita força para a comunidade judaica. Então a gente tem no nosso DNA consertar o mundo. Então, da onde tem essa pequena população razão para ter sido perseguida todos esses séculos? É inacreditável. Então, eu acho que a informação, o conhecimento é uma das melhores armas. Eu quero que no mundo... Não, pode, só para completar. Pode terminar, eu quero aplaudir o que você está dizendo com um exemplo. No mundo que a gente vive hoje, onde a informação é tão rápida, tão disseminada, ao contrário do que era séculos atrás, é evidente que o trabalho que você está propondo também, usando profissionais que conhecem bem o trabalho de mídia e que possam também ajudar num processo como esse, e a igreja com a sua influência e outras instituições que têm grandes influências, é sempre muito, muito louvável e deve estar ao lado da questão do conhecimento e da educação. O que você está dizendo é absolutamente verdadeiro, porque se você encontrar com 10 judeus na rua, aleatoriamente, perguntar a cada um deles quem foi Josué, que eu considero uma das figuras mais importantes na conquista do Oriente Médio, da Terra Prometida, se não a mais importante de todas, porque Moisés foi até a beira do Jordão e acabou tendo que ficar para trás a partir de uma decisão divina. E Josué foi quem conquistou a Terra Prometida, pelas armas. Então, se você perguntar a 10 judeus aleatoriamente quem foi Josué, se 2 souberem, você se dê por satisfeito. Rony, se você perguntar na comunidade judaica americana quem foi Davi Ben-Gurion, mais da metade não sabe. Se você perguntar quem foram, para não dizer 5, 2 ou 3 nomes fundamentais na criação do Estado de Israel, essas pessoas não sabem identificar Menachem Begin, Weizmann, Jabotinsky. Não tem a menor noção do que essas pessoas passaram e que milagres eles conduziram para que a gente tivesse hoje o privilégio. Nós somos uma das 2 gerações privilegiadas nesses 75 anos de ter um Estado de Israel. 20 séculos de gerações de nossos antepassados não tiveram o privilégio de poder contar com o Estado de Israel lá, com todos os seus defeitos. Não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. Para nós é fundamental. Ô Mário, você foi presidente de uma escola no Rio de Janeiro. Qual é a visão que você tem dos alunos das escolas judaicas quando eles saem da escola judaica? Eles aprenderam alguma coisa, de fato, na grande maioria ou na média? Ou você acha que falta alguma coisa, que existem parafusos a apertar, falhas que precisam ser corrigidas? Como é que você vê essa história aí, hein? Rony, eu estava no Max Nordau, deve ter, 30 anos. Evidente que muita coisa evoluiu. Naquele tempo era muito difícil, o nível de investimento profissional, todas as dificuldades econômicas que a escola passava,
era causava uma dificuldade imensa na busca por qualidade. Eu acho que muita coisa evoluiu, porém, o que nós estamos fazendo com a Academia Judaica, que a gente lançou no ano passado, é ter uma proposta também de preparação dos profissionais, de diálogo e educação da comunidade de pais, para entender que não é uma questão apenas de você estacionar os filhos numa escola judaica, pensando que você cumpriu uma mitzvah e colocou teus filhos lá e acabou. E depois, no dia seguinte, começa a pressionar a escola para reduzir a carga de judaísmo porque você quer outra coisa. Eu acho que a qualidade ainda tem espaço para melhorar, evoluiu muito, as escolas aqui em São Paulo estão muito evoluídas, no Rio também, depois da fusão que aconteceu, elas ficaram fortalecidas. Mas eu acho que se a gente não pensar em preparar os profissionais, valorizar os profissionais, oferecer reciclagem para eles, acesso às melhores fontes internacionais de preparação, como a gente pretende fazer e está lançando isso já agora na academia, estamos lançando isso em parceria com o Eliezer Max, por coincidência, num processo em que eles vão oferecer cursos de judaísmo para a comunidade de pais, para a comunidade de professores, inclusive da área não judaica, e a reciclagem dos professores da área judaica. Então, eu acho que essa valorização vai fazer toda a diferença do mundo. E o incentivo e a discussão e o debate sobre o que é judaísmo na educação, que não é simplesmente você ensinar hebraico da mesma maneira que 50 anos atrás, é valorizar a razão pela qual o hebraico pode contribuir para você, o judaísmo da escola pode contribuir para você no seu desenvolvimento como ser humano, não apenas como uma questão lateral, uma questão secundária de um ensinamento que você tem uma obrigação de fazer e apenas por obrigação você faça. Tem uma questão aqui, nesse momento, que é fundamental para o Estado de Israel. E você conhece tão bem quanto eu o que eu vou propor a você que converse a respeito com os nossos internautas, que é a paz de Abraão, a paz com Dubai, com Abu Dhabi, com uma série de áreas do Oriente Médio, que é uma paz quente e que pressupõe, já com bastante firmeza, nós podemos imaginar rapidamente, em menos de um ano, uma paz com a Arábia Saudita. E com isso, Israel, de uma certa forma, defende determinados países muçulmanos do Oriente Médio, defende a si próprio, principalmente contra a sanha assassina do Irã. Como é que você enxerga essa paz quente com os Emirados, onde eu estive em novembro último e fiquei absolutamente impressionado, tendo realizado, inclusive, um documentário que eu apresentei aqui no Rio de Janeiro há uns 15 ou 20 dias atrás. Rony, eu acho que esse ponto é estratégico, fundamental, histórico. Eu também tive no Bahrein no ano passado, antes de você estar em Dubai. E eu fui com um grupo de empresários judeus do mundo inteiro. Nós ouvimos diretamente da família real. Nós, abre aspas, nós cansamos de colocar dinheiro na mão dos palestinos, tentando resolver o problema do conflito, e chegamos à conclusão que era um desperdício em função do nível de corrupção, do nível de destruição. A vontade deles de destruir Israel é muito maior do que a vontade de construir um país. Eu dizia que enquanto eles tiverem pouco amor pelos filhos e mais ódio a Israel do que amam os próprios filhos, não vai haver paz nenhuma por ali. E perderam todas as oportunidades que tiveram de criar dois estados em N situações que a gente pode discorrer. Eles só não perdem a oportunidade de perder a oportunidade. Exatamente. Então, no momento que países como Bahrein, países como Marrocos, países como Emirados Árabes percebem que tem muito mais, inclusive eu vi texto ocularmente, contratos assinados sobre intercâmbio de energia, de água, de ciências. O Instituto Weizmann tem agora uma universidade em Dubai.
que faz uma parceria sobre inteligência artificial. Então, olha o potencial de construção que tem esse tipo de coisa. Então, me parece que esse é um ponto-chave na história do Oriente Médio e que nós estamos vivendo aqui, sei lá, os primeiros pouquíssimos momentos de algo muito relevante. Da maneira como você falou, nos 20 séculos, nós temos aí 8 séculos de antagonismo, vamos dizer assim, desde dos mouros na Espanha, que a coisa foi degringolando, e depois com o Império Turco, com o Império Otomano, as coisas pioraram bastante, e com o advento de Israel, é a primeira vez que a nossa geração, que teve a sorte de ter Israel vivo, que na minha opinião é o terceiro templo, tem agora a sorte de verificar a paz com países muçulmanos, mas não uma paz fria, como tem com o Egito, por exemplo. É uma paz quente, onde existe uma comunidade judaica latente, funcionando. Existem startups israelenses. Você viu tudo isso no Bahrein, e isso também está acontecendo. Você viu, você sabe, em Dubai, em Abu Dhabi. E vai acontecer também na Arábia Saudita. Não tem a menor dúvida. E eu acho que o potencial de olhar dados concretos e fatos, de parar com essa discussão de narrativas, quem chegou primeiro, quem estava não sei aonde. Vamos discutir dados e fatos, e os fatos concretos que podem ser alcançados pela parceria do desenvolvimento tecnológico que existe em Israel, com a capacidade de recursos naturais e o tamanho dos países muçulmanos e árabes da região é imenso. Isso é muito positivo e é isso que pode dar à nação palestina a razão, o potencial de finalmente sair das cavernas, sair dos tempos medievais. Mas, Mário, será que eles conseguem se livrar do terror minoritário no meio deles, mas que comanda, porque a força e o mal em conjunto, e com o dinheiro que vem de determinadas ONGs europeias, é muito difícil furar esse cerco ali, hein? Em Gaza, na própria autoridade palestina, é complicado e a corrupção lá graça alucinadamente. O abastecimento disso tudo, você tocou isso há minutos atrás, é o Irã. Porque se não tiver uma potência interessada em abastecer esse ódio, treinar crianças, o terrorista de algumas semanas atrás era um menino de 13 anos, onde tem o coração contaminado para chegar aos 13 anos e se tornar um assassino. Isso está nos livros escolares, está nas mesquitas, está nas famílias. É preciso reverter isso. Começam a aparecer algumas vozes, inclusive dentro da Palestina, propondo esse tipo de coisa, cansados de ter tanto tempo apanhado. Deixa eu te contar uma coisa interessante que é bom para essa turma toda que está nos assistindo conhecer. Eu entrevistei, no ano de 2002, na Intifada, eu estive lá cobrindo a Intifada, eu entrevistei o ministro do interior da época. E ele me falou o seguinte: Ronaldo, para cada atentado que acontece dentro de Israel, eu estou falando de antes do muro do Sharon. O Sharon ainda não era primeiro-ministro, era o Ehud Barak. Para cada atentado que existe dentro de Israel, nós desmontamos no mínimo 40. Você já imaginou um negócio desse? Um país com 8 milhões de habitantes, dos quais 30% não são judeus. Aí cabe, eu acho, Rony, que é um papel deprimente da ONU. A ONU foi criada depois que a humanidade passou pelo seu pior episódio de destruição. Em tese, um fórum onde as nações todas se encontram, independente das suas opções políticas, se encontram justamente para evitar que aquilo acontecesse, é esse fórum que junto deveria interferir em guerras como essa da Rússia e da Ucrânia e principalmente expelir um país como o Irã, que senta lá naquele fórum para dizer que vai destruir o Estado de Israel. E ninguém diz coisa nenhuma, porque os interesses de outra natureza são muito maiores, porque, infelizmente também, moral, ética, dignidade, decência em política internacional ou nacional, meu amigo, não espere isso dessa gente. É verdade. Ô Mário, o que você acredita que a humanidade pode esperar do judaísmo
futuro? Eu acho que o judaísmo ele tem essa característica que eu falei. Nós não ter essa confusão de povo escolhido, essa má interpretação, como se isso fosse uma proposta de arrogância, tem que ser vista de outra maneira. Eu estava lendo agora... Aí nós vamos cair no meu assunto, que é a questão do case publicitário, meu amigo. Sem dúvida. Essa visão de que os judeus são um povo eleito, escolhido, porque são melhores, não são os judeus que delimitam e nem que divulgam. Quem divulga isso são nossos inimigos. Exatamente. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem um livro que está na minha mesa aqui, porque eu estava relendo ele outro dia para me preparar para as minhas palavras no dia da memória do Holocausto. Esse livro foi escrito por um padre católico chamado Paul Johnson. O Paul Johnson, que faleceu Conheço agora. o livro, já li, é um espetáculo. O Paul Johnson faleceu há poucas semanas. O Paul Johnson, nesse livro, ele escreve: a humanidade seria muito pior sem os judeus. Esse é um cara que foi doutrinado na Igreja Católica, o ambiente dele tinha todo esse contexto de antissemitismo, a lucidez dele no seu papel, no seu perfil de historiador, de pesquisador, permitiu que ele chegasse ao ponto de não só escrever a história dessa nação de uma maneira brilhante, talvez mais brilhante do que alguns judeus que tentaram escrevê-la. Ele escreve: a humanidade teria sido opaca e os judeus tiveram essa incumbência de gerar o bem para a humanidade e fizeram isso, ele escreve no livro, fizeram isso com a maior excelência e dedicação e esforço e superação. Então, isso que aconteceu até agora, eu acho que vai continuar acontecendo. Não tem, talvez, se nós não tivéssemos perdido 6 milhões há 70, 80 anos atrás, a humanidade talvez pudesse ser até melhor, se nós tivéssemos todos aqueles 6 milhões e seus descendentes. A gente continua influenciando sem pedir nada em troca, continua influenciando, lamentavelmente apanhando. Você sabe disso, que não é bom. Agora, nos últimos 70 anos, acabou essa história de que nós apanhamos e não sabemos para onde correr. Até 1948 existia essa possibilidade, a partir de 48 acabou. Acabou e acabou porque existe o Estado de Israel. Cabe a nós, cada judeu, em cada lugar do planeta, entender a responsabilidade que temos com o Estado de Israel, com todos os seus defeitos, mas tem que estar lá. Essa colocação que você faz, ela é fundamental, porque a nossa geração, você falou muito bem, e eu sou exatamente gêmeo de Israel, porque eu nasci em 1948, eu não conheço um mundo sem Israel, eu nasci com Israel já existindo. Essa nossa geração, ela é privilegiada, porque ela está encarando, eu vou repetir, a reconstrução do Templo de Salomão, que é o Estado de Israel. É a reconstrução do Templo de Salomão, são as ideias do rei Davi, são as ideias do rei Saul, são as ideias dos profetas, dos juízes, e são as ideias que Deus colocou na cabeça de Abraão, quando pediu a ele que deixasse a casa do pai e seguisse para a terra prometida, que ele teria um povo que seria oriundo da atividade dele, do tamanho que ele pudesse contar as estrelas no céu ou os grãos de areia no deserto, um povo enorme. E o nosso povo é realmente enorme, meu querido Mário Fleck. Eu vou te dizer por quê e eu quero ouvir a tua opinião sobre o que eu vou te dizer agora. A história do Brasil, ela é contada de forma absolutamente ligada aos interesses dos vitoriosos, que não são os judeus. São aqueles que fizeram a Inquisição, são aqueles que expulsaram os judeus da Espanha, são aqueles que mataram os judeus ao longo do caminho nesses últimos 2000 anos, e são aqueles que mataram a possibilidade dos judeus terem as suas famílias organizadas, porque roubavam os filhos dos judeus, entregando às igrejas, às paróquias e a famílias que não tinham filhos, que eram famílias oriundas da cristandade. Então, eu pergunto a você o seguinte: quando é que
nós vamos começar a contar a verdadeira história do Brasil, que tem mais de 50 milhões de judeus que não sabem que são judeus. E a Anita Novinsky, a falecida e querida Anita Novinsky, ela foi a primeira a colocar o dedo nessa ferida, e eu tenho visto com os meus trabalhos, porque eu vivo andando pelo mundo e pelo Brasil afora, que é verdade. Tudo que ela dizia, o que ela estudou, o que ela pesquisou, é verdade verdadeira. E nós somos responsáveis por divulgar essa verdade, e eu não sei até que ponto a gente está agindo corretamente nessa linha. Perfeito, Rony. Eu também tive o privilégio de conviver com a Anita Novinsky, uma cabeça privilegiada, pesquisadora incansável. Na casa dela, até hoje existe, falo muito com a família, uma biblioteca vastíssima de material. Espetacular. Ela tinha um projeto de fazer um filme que recontava a história do Brasil exatamente como você disse. E isso é muito importante naquele quesito que eu estava falando lá atrás, sobre educação e conhecimento. É importante para nós, não para dizer que os judeus são melhores do que ninguém, mas é importante dizer que na formação do DNA é para dizer que os judeus não são piores. Não são, exatamente. É para dizer que os judeus não são piores, não são melhores, mas também não são piores. Exatamente. E toda aquela chegada dos portugueses expulsos e convertidos à força na Península Ibérica para o Brasil foram o alicerce desse país. Os bandeirantes, na sua grande maioria. Eu digo sempre àqueles judeus que não sabem que são judeus, que têm interesse na sua origem, que busquem a origem dos seus sobrenomes. O Google está aí com centenas de sobrenomes de judeus, e que se você multiplicar pelo número de famílias e pelo número de pessoas em cada família, você chega a um número monstruoso de brasileiros judeus que não têm a menor ideia de que são judeus. Há algum mistério na vida, Rony, que os judeus, não é porque eles são melhores, insisto nisso, mas tem uma característica de querer fazer, de querer contribuir, de querer construir, que você veja, os holandeses expulsos do Brasil foram criar Nova Amsterdã, que virou Nova York. Todo mundo hoje idolatra Nova York, idolatra os Estados Unidos. Ali tem uma digital também, uma DNA de construção, de contribuição dessa nação. Essa civilização, por alguma razão, seja por milagre, seja por uma orientação divina, o que for, ela tem um impacto na história da humanidade tão fantástico que é um absurdo, é uma vergonha alguém dizer que não sabe, não conhece nada disso. E quando você tem gente de fora da comunidade que percebe o valor disso, eu fico ainda mais angustiado com a tal história de levar, de criar oportunidade, de despertar a curiosidade da comunidade judaica pela sua herança, por esse maravilhoso tesouro que tanto contribuiu para toda a humanidade. E tem obrigação de saber isso. Depois, se você não quiser, você joga fora. Mas não deixa de saber por ignorância, por opção de ignorância. É como eu disse a você, a Anita Novinsky tinha um projeto de fazer o filme, e eu fiz 3 filmes que eu quero que você saiba, porque daqui a pouco nós vamos colocar esses filmes aqui no Fest Rio Judaico, para que as pessoas possam assistir. E eu projetei esse filme hoje, para você ter uma ideia, em São João do Meriti, de manhã, para mais de 80 judeus, que são oriundos da nova cristandade. São judeus que eram Bnei Anusim, que se converteram, que fizeram lá o seu giur, e muitos que voltaram, porque os rabinos que cuidaram deles descobriram que eles têm origem judaica de pai e mãe. Então não tem que fazer conversão nenhuma, tem que voltar para o judaísmo. Um deles é a respeito de como Portugal converteu os judeus à força, toda a história ligada a esse tema, com entrevistas maravilhosas com pessoas fundamentais dentro do governo português, inclusive, que hoje você pode obter a tua cidadania portuguesa oriunda do judaísmo. Uhum. Então você sabe disso tão bem quanto eu. Eu tenho outro filme que eu fiz em Israel, a respeito de como levar os Bnei Anusim de volta, e ouvir rabinos, ouvir pessoas importantes. E o terceiro filme eu fiz sobre os Bnei Anusim do Brasil. Eu fui a 10 comunidades Bnei Anusim em 10 estados diferentes. Então, essa é a história verdadeira do Brasil.
É um não tem a menor Brasil dúvida. judaico que as pessoas não conhecem. Não tem a menor dúvida. E a fila de espera na porta de entrada do judaísmo deveria deixar os que apenas take for granted, né? Não valorizam o fato de terem nascido como judeus, ainda mais envergonhados. Veja, na CIP, minha sinagoga em São Paulo, os convertidos eram os mais assíduos frequentadores do Kabbalat Shabbat. Leitores de Torá. Leitores de Torá, conhecedores da história, conhecedores de tudo que a gente está falando aqui e mais alguma coisa. Ô, Mário, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa, que eu espero que não seja a última. A gente tem muita coisa para dizer aqui e muita gente pode observar e levar para sua vida indicações que a gente está dando. Você indicou um livro do Paul Johnson, que é um espetáculo, e eu quero indicar um outro chamado A Espada de Constantino. Muito também bom. Escrita por um padre. Eu não sei se você já leu. Já, espero excelente, que sim. Excelente. E é Excelente. a história do antissemitismo contada com muita tranquilidade. E ela vem toda de dentro da igreja. Ele também era um padre católico, esse cidadão que escreveu a história, a Espada de Constantino. Mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu quero oferecer a você o tempo que você precisar para você dizer o que você quiser. É um prazer enorme bater esse papo contigo. Rony, o meu mantra de hoje é educação. O despertar da curiosidade pela educação. A competição pelo tempo, a disponibilidade de tantas alternativas na nossa vida hoje moderna é imensa. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de podcasts, a quantidade de lives, isso que você está fazendo, isso que outras pessoas fazem fora do Brasil, é tão imensa que é pouco. As pessoas deveriam dedicar 1 hora de vez em quando. Você vai ficar impressionado, você vai ficar entusiasmado. É preciso estimular essa curiosidade pelas fontes judaicas, pelo judaísmo de todos os tempos, de todas as vertentes, de todos os lados, culturais, religiosos, sociais, educacionais, o que seja. O que nós não podemos aceitar é a indiferença em relação ao judaísmo. Dentro a gente resolve todos os nossos problemas, entre as correntes, entre os movimentos, entre Israel, quem é contra o Bibi, quem é a favor do Bibi. Entre mortos e feridos, todos se salvam. Todo mundo se salva. Obrigado, Rony. Mário, um beijo para você, meu querido. Muito obrigado por tudo, sempre. E vamos voltar a conversar logo que eu voltar de Jerusalém. Eu espero a gente bater um novo papo. E aí eu vou trazer também um filme que você sabe disso, a respeito do Muro das Lamentações. E eu quero agradecer a você o teu apoio, o carinho e sempre estar do lado da Menorá e do nosso trabalho. E eu tenho por você um carinho muito especial também. E você sabe que eu sou um dos seus garotos propaganda e sou um daqueles que aplaude tudo que você faz. Muito obrigado, um beijo para você e a gente está sempre junto. Até a próxima. Um abraço, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado, um abraço para vocês. Semana que vem tem mais. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, temos um novo encontro, ou nos dias e horários que você já conhece e pode nos assistir. Nos vemos lá!